Quando o irmão, na verdade a irmã, né, me mandou mensagem, depois o irmão mandou mensagem, era proposto um tema e primeiro eu já queria me desculpar com os irmãos. Eu vou falar sobre outro tema hoje. O tema era sobre domínio próprio e mansidão, mas eu tenho refletido muitas vezes, então os irmãos de Osasco já estão mais acostumados a ouvir eu falar sobre isso, então talvez possa ser algum assunto possivelmente repetido, mas eu tenho me preocupado muito, e tem sido uma preocupação do meu coração, é que eu tenho acompanhado algumas igrejas que eu congregava ou que eu participei quando eu era criança e quando eu era jovem, e eu vejo que a igreja está cada vez menor, menos irmãos, menos pessoas e menos trabalhos também de evangelismo e tudo mais. E eu comecei a conversar com o irmão sobre esse tema. Por que está acontecendo isso, né? Por que a igreja tem se diminuído, não tem renovação de pessoas? Você não encontra tantos jovens, tantas crianças ou tantas pessoas ali de meia idade que querem continuar seguindo a Cristo. Por que isso está acontecendo, né? E na minha cabeça a gente precisa fazer mais evangelismo. Precisamos evangelizar mais, trabalhos evangelísticos. Mas o irmão colocou um tema na minha cabeça que é sobre discipulado. Ele falou: irmão, o problema não é a falta de evangelismo, mas sim a falta de entender o discipulado, o que é ser discípulo do Senhor. Alguém aqui já ouviu falar sobre discipulado? Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Muitas vezes, o que eu vejo nos irmãos é que, às vezes, parece que esse tema é um tema denominacional, né? De igrejas, denominações que querem trabalhar sobre discipulado. É algo que parece que, às vezes, até sangra aos nossos ouvidos de ouvir. Não, aqui na igreja não vai ter isso não, porque isso é uma coisa de denominação. Mas olha só o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha as ordens do nosso mestre para os discípulos. Mateus 28, capítulo 28, do verso 19 ao verso 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, depois dessa conversa com esse irmão, eu passei a estudar mais sobre esse tema. E vi que discipulado, ele pode ser dividido em dois tópicos. E nós vamos falar só sobre o primeiro hoje. Os dois tópicos o primeiro é o ato de seguir a Jesus. Não tem como ser discípulo sem seguir o mestre. Então, o primeiro ponto é o ato de seguir a Jesus. E o segundo é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Porque os apóstolos, eles tinham um pouco desse nível de... Jesus fala, né? Ensina essas pessoas a seguirem tudo o que eu falei para vocês. Tudo o que eu ensinei para vocês. Então, dois tópicos sobre o discipulado. Porque um grande problema do português é que a mesma palavra significa duas coisas, né? Por exemplo, manga de blusa e manga de se alimentar. Então, mesma palavra, escrito da mesma forma, existem contextos diferentes. E o discipulado, ele é quebrado em dois pontos. E nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o ato de seguir a Jesus. Afinal de contas, eu não consigo ajudar ninguém a seguir a Jesus se eu não sigo. Lucas capítulo 14. Nós vamos dar uma estudada nesse texto hoje. Lucas capítulo 14. Porque Jesus aqui, ele vai dar o preço de ser um discípulo. Jesus em nenhum momento vai obrigar e vai falar assim, você é obrigado a ser meu discípulo. Mas ele fala, se você quiser ser discípulo, você precisa fazer isso aqui. Não dá para seguir a Jesus sobre a nossa ótica. É a mesma coisa, imagina, irmãos, que um pai fale assim para um filho: olha, filho, eu quero que você passe de ano.
E para passar de ano, ele precisa fazer o quê? Estudar, se empenhar, ir ao colégio, estudar, fazer as provas e tudo mais. Mas o filho fala assim: pai, eu vou até te obedecer, eu vou passar de ano, mas sobre o meu crivo, então eu vou virar especialista em colar. Eu vou passar de ano, no final do ano o Senhor pode contar comigo. Muitas vezes a gente quer fazer isso com Jesus. Senhor, eu até quero te seguir, mas eu vou dar o meu jeito aqui, porque isso que o Senhor está me pedindo é demais. Só que Jesus, ele deixou os parâmetros de um discípulo. O discípulo é isso, não tem meio termo. Então vamos ler lá em Lucas capítulo 14, no versículo 25 em diante, 25 ao 35. Eu vou ler o texto inteiro, depois a gente vai lendo alguns versículos pontuais. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para elas, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar outro que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Versículo 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tópicos de como ser um discípulo. Primeiro ponto, irmãos, de como ser um discípulo. Cristo tem que ser o mais importante. Não adianta eu achar que sou discípulo e eu priorizo tudo e encaixo Cristo na minha agenda. Esse aqui, deixa eu ver como está a minha agenda e como que eu vou encaixar Jesus aqui no meu dia. Como saber se Cristo é o mais importante? Nós vamos fazer um exercício de 30 segundos aqui, irmãos. Vamos ver, eu quero que os irmãos façam rapidamente na consciência, em que momento do seu dia, normalmente, porque nós temos a nossa agenda rotineira, que é trabalhar, estudar, cuidar dos afazeres da nossa casa. Eu quero que vocês reflitam por 30 segundinhos. Cristo se adequa na sua agenda ou você se adequa na agenda dele? Cristo é o primeiro tópico que eu penso no meu dia. Tem um horário, esse horário aqui não é negociável, é igual ao nosso trabalho. Não tem como eu negociar com o meu horário de trabalho. Tenho que chegar a tal horário, trabalho aquele horário e saio naquele horário. Reflitam por 30 segundos e veja quando que Cristo está durante o seu dia. Em que momento ele está no seu dia? Ele tem um horário, aquele horário que você fala assim, nenhuma ocasião aqui vai me tirar esse momento com meu pai. Reflitam por 30 segundos. Cristo tem que ser o mais importante. Isso é ser discípulo. Primeiro ponto, Cristo tem que ser o mais importante. Tópico 2, irmãos. Como eu disse há um tempo atrás, não existe, eu sigo a Jesus do meu jeito. Não existe isso. Eu sigo a Jesus do meu jeito. Existem coisas diferentes aqui, irmãos, que é a nossa personalidade, até porque quando a gente olha os discípulos, estava conversando até com o irmão sobre isso ontem, nós pegamos um coletor de impostos, nós pegamos Pedro, nós pegamos judeus ali, que eram judeus
os judeus raiz, e nós pegamos um zelote que perseguia Roma. Como que esse time daria certo? Mas todas essas pessoas eram importantes para o evangelho. Era importante que tivesse judeus que seguiam ali, porque eles conseguiriam se comunicar melhor com os judeus. Era importante ter zelotes, era importante ter essas pessoas. Então, nossas características, tem irmãos que são mais comunicativos, outros são mais acolhedores, outros são mais observadores, eles observam quando o irmão não está bem. Tudo isso agrega a servir a Cristo. Mas não existe, eu sigo a Jesus do meu jeito. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando que o importante é ser honesto, o importante é ser boa pessoa, fazer o bem, né? Isso é importante, tá, irmãos? Não estou falando que a gente tem que ser desonesto e ser más pessoas. Mas é impossível que o Espírito habite dentro de uma pessoa e ela seja desonesta, porque o Espírito vai acusar. Não basta só isso para seguir a Cristo. Isso é importante, mas não só basta isso. Sem Cristo, essa possibilidade é nula. Não tem como a gente ser bom sem o Espírito do Senhor. Não tem como. Nós somos mal por natureza. Até o apóstolo Paulo, né, faz uma indagação, eu fico imaginando, né, que a gente só lê, mas fico imaginando Paulo, talvez bravo, fala assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal, é esse que eu desejo, indignado com aquilo. E é isso que a nossa carne deseja, né, irmãos? É natural para nós fazer maldades, desejar coisas ruins, porque a nossa carne é isso. Mas o Espírito vai nos transformando. E o terceiro ponto sobre ser um discípulo, carrega a cruz. Um ponto importante sobre a cruz aqui, irmãos, é que no nosso contexto hoje, carregar a cruz, talvez a gente sempre pense no fator que eu vou carregar o fardo dessa vida, as dificuldades, mas nessa época, carregar a cruz era estar disposto a morrer. Quem carregava a cruz nessa época? Quando Jesus carregou a cruz, ele estava indo a caminho da sua morte. Quando as pessoas eram punidas, elas iam carregando a cruz. Era uma forma de punição carregar a cruz. Então, estar disposto a dar a vida por Cristo. Alguém que estava preparado para a morte. Então, nós falamos aqui, irmão, sobre 3 tópicos sobre como ser um discípulo. Se alguém tinha dúvida, tem muito mais tópicos, mas esse talvez seja o mais importante para começar. Que é, Cristo tem que ser o mais importante, não existe seguir a Cristo sobre a minha ótica, e tem que estar disposto a tudo. Carregar a cruz, tem que estar disposto a tudo. Cristo quer tudo. Ele não obriga a nada, mas ele quer tudo se você quiser segui-lo. E aqui é interessante que Jesus, vamos agora tentar fazer um contexto histórico. Jesus estava falando para uma grande multidão, e existiam 3 tipos de seguidores de Jesus. Tinha o círculo íntimo dele, que eram os 12 apóstolos, que era o círculo íntimo, homens apenas que não eram discípulos de Jesus, como também formavam o círculo íntimo dele. Note que Jesus sempre estava com os 12, e às vezes com alguns mais próximos, Pedro, Tiago e João. Nos momentos mais difíceis, Jesus chamava esses, que eram os mais íntimos dele. Esse é o primeiro tipo de seguidor, os 12. Tinha o segundo, que é o círculo intermediário. Eles também eram discípulos, também seguiam a Jesus, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual. Eles seguiam a Jesus. Eles estavam ali e estavam comprometidos, que eu sigo a Jesus, eu dou minha vida por Ele, Ele é tudo para mim, eu larguei tudo para seguir Ele. Tanto no sentido de segui-lo fisicamente, quanto no sentido de segui-lo espiritualmente. E aí tem o terceiro tópico, versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Eu quero dar um pouco de ênfase na multidão, porque eram as pessoas que seguiam Jesus mais por interesse do que definitivamente no sentido espiritual. Eles seguiam Jesus no sentido físico. Olha, tem um profeta que está fazendo milagres. Tem uma pessoa da minha família que precisa ser curada, eu vou levar. A multidão seguia Jesus por interesse, mais do que por sentido. Eles seguiam a Jesus por interesse e conveniência, do que por consciência.
O círculo 3 são os famosos frequentadores de igreja. Esses são o círculo 3. Até acho interessante o que Jesus fala para a minha vida. É até legal, faz sentido. Mas não se compromete. Não quer se comprometer. É a multidão estava ali. Porque, irmãos, o que é interessante aqui, nessa época, quando fala deixar, quando Jesus falava deixar, era deixar mesmo. Porque imagina no contexto histórico, eu sou um judeu, e vem um homem que está falando coisas que são totalmente disruptíveis àquela nação. A família muitas vezes abandonava essa pessoa. Abandonava, deserdava, era deixar mesmo. Então, naquele tempo, como também hoje, associar-se a Jesus significa enfrentar uma reação negativa, muitas vezes começando da nossa casa. Naquela época, como hoje, algumas pessoas enfrentam rejeição nas suas próprias casas. E Jesus está fazendo um alerta para esse povo. Olha a multidão, é o seguinte, eu não estou obrigando ninguém a me seguir, mas é assim, viu? Esse é o preço. Quem aqui já assistiu o filme Extraordinário? O filme que o menininho, o garoto, ele nasceu com uma deformidade facial e ele precisou passar por 27 cirurgias. E ele os pais começam a ver que seria bom que ele vá para uma escola. Só que sabe como é criança, né, irmãos? Criança começou a ver o menininho cheio de cirurgia, e aí o diretor faz o seguinte, ele chama 3 crianças e fala assim, vai chegar um menininho assim, cuidem dele, presente a escola para ele. Só que um dos meninos, o Jack, começou a se aproximar dele, gostar dele. Pô, esse cara é legal, eu gosto de estar com ele. Só que através disso ele começou a receber rejeição dos outros colegas. Até que chegou um dia de uma festa fantasia, onde o Pullman se preparou, ele estava feliz para isso. E aí ele chega no colégio, de máscara. E aí, os amigos, os meninos estavam conversando com o Jack. Pô, Jack, por que você anda com aquele cara? Aquele cara feio, aquele cara isso, e começa a falar. E o Jack fala assim, pô, esse cara colou no meu pé, ele não larga do meu pé. E o Pullman viu isso. Jack gostava do Pullman, do menino que fez 27 cirurgias. Ele gostava. Era legal estar com ele. Mas na hora de se associar, ele não quis. Será, irmãos, que nós estamos sendo multidão, que quando nós estamos sendo confrontados sobre a nossa fé, nós falamos assim, não, eu não sou crente, não. Eu não sou cristão, não. Será que nessa hora, e vale lembrar que aqui, o menininho viu, e Cristo está nos vendo também. Nós falamos sobre o que é ser discípulo, falamos sobre os 3 tipos de pessoas que seguiam a Jesus. E agora nós vamos falar sobre o custo. Olha o versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar significa abandonar. O custo, quando a gente fala de empresa, nós falamos sobre custo, nós falamos sobre retorno. Se você tem um produto que te dá mais custo do que retorno, não faz sentido você ter aquele produto. Você começa a falar, não vou mais comercializar esse produto. Está me dando mais despesa do que lucro. Irmãos, qual que é a recompensa de um discípulo de Jesus? Qual é a recompensa? Você acha que o custo de ser, às vezes, tirado sarro, ou às vezes de um familiar seu te abandonar, é maior do que a recompensa que a gente vai ter, que naquele dia o Senhor voltará para nos buscar? Vamos avaliar todos os pontos anteriores do custo de ser um discípulo. E avaliar também, irmãos, se nós estamos sendo multidão, e estamos sendo apenas uma multidão curiosa e interesseira.
Porque, irmãos, o objetivo principal de seguir a Jesus é porque ele morreu na cruz por nós, e a partir disso, nós temos a possibilidade de estar com ele naquele último dia. Não é porque, eu vou seguir a Jesus porque ele me ensina coisas boas de como ser um bom marido. Eu vou seguir a Jesus porque eu quero criar meus filhos, é conveniente para mim? Está errado, esse não é o principal objetivo. Isso é um bônus de como ser um discípulo. Eu, como discípulo, preciso ser um bom marido, conforme as Escrituras pedem, e a régua é alta. Preciso ser um bom cidadão, preciso ser um bom pai, preciso ser um bom irmão. Façamos uma reflexão agora, irmãos. Cristo é o centro das nossas vidas? É o centro da nossa agenda? Ele é a prioridade dos nossos compromissos? Ou qualquer outro compromisso, eu tiro os compromissos que eu tenho com o Senhor e coloco outra coisa no lugar? Ou qualquer situação é mais importante que isso? O irmão americano me contou uma história, e ele falou sobre alguns pais que domingo pela manhã estavam levando os filhos para jogar futebol americano. Tiravam as crianças do culto e levavam elas para jogar futebol americano. E aí esse irmão chegou e confrontou esses pais. Ele falou assim, o que você está ensinando sobre prioridade para os seus filhos? A prioridade para esses meninos é estar domingo de manhã jogando futebol, não é estar aqui adorando ao Senhor. Quando eles crescerem, não adianta vocês reclamarem, porque vocês ensinaram o que é prioridade para eles. O primeiro passo do discípulo é ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Esse é o primeiro passo. E agora, Jesus é um storytelling, né? Vou usar uma palavra moderna, né? Ele é um storytelling fantástico, porque ele começa falando sobre o custo de ser um discípulo, ele começa falando sobre, usa algumas analogias, e ele vem com a pancada do sal. Olha o que ele fala sobre o sal. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal, nesta época aqui, hoje na nossa época é mais para temperar os alimentos, né? A gente usa o sal mais para tempero. Mas nessa época o sal servia tanto para temperar quanto para conservar os alimentos. Não tinha geladeira naquela época. Então o sal ele usava para conservar os alimentos. Isso só vai acontecer se o sal continuar sendo sal. Se ele não for mais sal, ele não vai conservar o alimento e não vai temperar mais nada. Se o sal perde a finalidade, mesmo que pareça sal, você vai olhar assim, você vai falar, não, isso aqui é sal. Isso aqui é sal. Mas se ele perder a finalidade, ele não serve para nada. E aí, irmãos, olha só como Jesus é fantástico, porque ele fala assim, quem deixar de seguir a Jesus, ele está falando com essa analogia, pode até parecer discípulo. Poxa, você até vem na igreja aos domingos, participa dos eventos, está aqui, bate carteirinha. Parece sal. Esse aí parece sal. Quando você olha, você fala, esse parece discípulo. Mas se não exercer a função de discípulo, você não é sal. Você não tempera, você não preserva o alimento. Você deixou de ser discípulo. Pode até parecer discípulo, mas como não seguem mais a Jesus, não conseguem mais realizar o discipulado. Não conseguem mais realizar o discipulado. Aqueles que levantaram a mão no começo sobre sabia o que era discipulado, conseguimos notar que não é uma regra denominacional das igrejas mais populares aí, vamos dizer. Não é uma regra. Vocês perceberam que isso não é uma doutrina denominacional? Não é uma doutrina denominacional. O discipulado é o que deve ser a vida do cristão. Nós precisamos continuar seguindo o nosso mestre e ajudar os nossos irmãos a seguir a Jesus. E muitas vezes, irmãos, isso parece ser bonito, né? Eu vou ajudar o meu irmão, mas muitas vezes é fazer igual Paulo fez com Pedro. Confrontou face a face, meu amigo, que atitude incondenável, você vive como gentil, e aí quando chegam os judeus você quer influenciar os irmãos a fazer o errado?
Às vezes é na tranquilidade e às vezes é na dureza. Paulo novamente fala, não há um justo, em 1 Coríntios fala, não tem um justo para julgar essa causa, um caso de adultério, entre o rapaz estava tendo um caso com a madrasta, não tem um justo aí para julgar essa causa, vocês precisam falar comigo, vocês não estão vendo isso. Precisamos levar as coisas com seriedade, irmãos, nem sempre vai ser fácil, nós precisamos ter conversas difíceis na igreja também. O discípulo tem que ter Cristo como mais importante. Quando eu tenho Cristo como mais importante, todas as coisas, o grau de comparação é, sim, não dá nem para comparar, se Cristo é o mais importante. Ele tem que ser a prioridade máxima. O discípulo tem Cristo como mais importante. Segue a Cristo como ele quer ser seguido e carrega a cruz. Qual tipo de seguidor nós somos? Estou sendo multidão, frequentador da igreja? Eu até gosto da igreja, mas não quero me comprometer com nada. Existe um custo a ser calculado, pois Cristo quer tudo de nós. Você é sal, se parece como sal, mas está exercendo a função de sal? Eu fico pensando, irmãos, nos discípulos. Eles não perdiam a oportunidade de falar sobre Jesus. Todo momento eles estavam falando, porque eles viviam aquilo. Exalava aquilo neles. É como suor. Quando a gente está correndo ou está num dia quente, você transpira. Aquilo era a vida deles. E muitas vezes a gente fica esperando a ocasião perfeita para falar sobre Jesus, né? Ocasião, nossa, mas vou esperar a pessoa me perguntar, vou esperar, né? Ela vê que eu estou fazendo alguma coisa e a nossa vida tem que exalar. Isso que fala sobre a luz, né? A luz do mundo, não tem como esconder a luz. Não tem possibilidade. Quando a gente vive a Cristo, a luz vai brilhar e vai impactar as pessoas. Caso não esteja fazendo isso, o risco é de ser lançado fora, assim como o sal. Nós precisamos, irmãos, ser discípulos. E o discípulo faz o que o mestre quer que a gente faça. Que a gente tenha zelo e que ele seja o mais importante. E entenda de uma vez por todas que nós não seguimos ele da forma que eu acho melhor. Oxe, isso aqui é até legal, né? Aqui na Bíblia, mas se colocar essa cerejinha aqui, fica fantástico. Aí fica fantástico. E eu não estou falando aqui, irmãos, só para concluir, que eu me importo com igrejas numerosas. Eu não me importo com igrejas numerosas, mas são vidas. Cada pessoa aqui é uma alma que corre o risco de estar no inferno se não ser discípulo. É isso que a gente precisa ter no nosso coração. Quantas almas estão aí sedentas, ovelhas sedentas, sem direção, querendo encontrar um mestre. Aquele que vai dar a verdadeira alegria, que vai te preencher de forma completa e convicta. Esse é o papel de discípulo, seguir ao mestre. E o mestre deu ordens aqui: vão e façam outros. Seja discípulo e façam outros. E só para encerrar, vou contar uma última história aqui para os irmãos. Existia uma mulher que ela estava doente. Uma doença que ela fez diversos exames e não encontrou o que era. E aí o médico chegou numa conclusão: ela já tinha uma certa idade e não era casada ainda. Ela estava próxima a se casar. E aí o médico falou assim: sabe por que você está doente? Porque você não reproduziu ainda, você não teve filho ainda. Quando você começar a ter filhos, você vai parar de ficar doente, porque o seu corpo está produzindo hormônios e não está, não sei o termo técnico, tá, irmãos, mas essa é mais ou menos a história. E o que eu quero dizer com isso? A igreja que não reproduzir, que não tiver novas pessoas, é uma igreja doente. Gosto de usar o termo de sedentário espiritual, porque estudar a Bíblia a gente até estuda,
mas será que a gente está se exercitando? Gastando aquele conhecimento que a gente tem? Porque o que vale, irmãos? A gente só estudar as Escrituras e não falar para as pessoas. Eu me preocupo muito com igrejas que estão passando por situações, e eu nem falo especificamente dos irmãos aqui, porque eu não conheço, primeira vez que estou aqui, mas igrejas que estão morrendo, irmãos, porque as pessoas não estão fazendo o papel de discípulos. Como é triste isso, porque as pessoas perderam o brilho do propósito de ser discípulos. Porque é muito difícil calar um discípulo, né? Muito difícil impedir um discípulo de falar de Jesus, porque aquilo é a vida dele. Os apóstolos saíam em Atos festejando porque eles não se sentiam dignos nem de apanhar por Cristo. Festejando. E quando Cristo é o principal, é esse o motivo da nossa vida. Então, agradeço aos irmãos pela oportunidade de hoje, era essa a mensagem que eu queria trazer. Que a gente seja discípulo primeiro e continue ajudando os outros a ser discípulos, porque tem muitas pessoas aí curiosas, querendo achar um motivo da vida, e como nós temos, não é justo que a gente guarde conosco, né? Que a gente vá pregar as Escrituras. Que o Senhor abençoe a todos, irmãos.